Bom dia, boa tarde. Espero que não seja boa noite, mas bora lá, né, pra projetar aí mais um dia de trabalho, essa terça-feira aí de Champions League, né, que a gente acompanhou os jogos da ida na semana passada e agora vamos aí com o jogo decisivo, né, os jogos de volta dessa competição. Buenas, galera. Buenas, Mari. Um abraço pra ti, abraço pra todo mundo. Aliás, Mari, além disso, né, não bastasse essa definição da Liga dos Campeões, uma terça-feira que marca o início da milionária Copa do Brasil 2025 e também o início do desempenho, né, do futebol brasileiro na Copa Libertadores 2025. Então, não falta mais nada. Que loucura! Que terça-feira é essa, gente? E a Academia das Apostas Brasil vai estar contando absolutamente tudo para vocês. Esperamos todos, então, cheguem mais, cheguem junto aqui com a Academia das Apostas Brasil, pois essa terça-feira, 18 de fevereiro, promete e promete muito, galera. Espero que já tenham, inclusive, essa altura, acessado o nosso site academiadasapostasbrasil.com para conferir as prévias, para conferir os artigos e, claro, aqui fica o convite para que comecem o dia conosco acompanhando a Liga dos Campeões. O primeiro time que se classificará matematicamente, oficialmente, da fase de playoff pré-oitavas da Liga dos Campeões para a fase de oitavas de final sairá do confronto entre Milan e Feyenoord, que jogam às 2h45 da tarde, horário de Brasília, 17h03. Um jogo muito interessante, porque na ida, Mari, o Feyenoord ganhou pelo placar de 1-0, joga pelo empate em Milão. O Milan é obrigado a vencer. Se vencer por 2 gols de diferença, aí o Milan consegue a vaga já no tempo normal para as oitavas de final, mas tem, claro, a possibilidade de ocorrer aí uma vitória por apenas 1 gol de vantagem do Milan, e aí não importa qual seja a vantagem por 1 gol, se 1-0, 2-1, por aí vai, aí nós teremos uma sequência dessa disputa e dessa maneira, né, o jogo vai estar se encaminhando para ter mais uma disputa, né, de vaga sendo ampliada depois para conhecermos o primeiro classificado. Lembrando que o vencedor desse confronto entre a equipe do Milan e a equipe do Feyenoord, depois, mais na frente, vai estar saindo dessa disputa dos playoffs direto para as oitavas de final, como um dos integrantes aí vencedor do confronto de número 5 e, portanto, enfrentará ou a Inter de Milão ou o Arsenal. Então, fiquem atentos já em tudo isso que vai estar definido, vai estar colocado, galera. Fica o convite, então, estaremos conferindo já de antemão esse jogo e depois, às 5 da tarde do horário de Brasília, nós teremos esse horário mais movimentado, né? Esse horário mais tradicional, que é o horário nobre do futebol na Europa. Mas para começar, Milan e Feyenoord estaremos conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite a todos. Vocês já têm lá na nossa prévia o Milan para vencer. E o que a gente pode falar desse jogo na projeção, Mari, é o seguinte: o Milan do Sérgio Conceição, sem o Emerson Royal, o Ruben Loftus-Cheek e o Alessandro Florenzi. O Milan deve jogar com Mickey Mangan, Kyle Walker, Tomori, Pavlovic e Hernandes, Fofana, Reinders, João Félix, Pulisic, Rafael Leão e Jiménez, tentando a lei do ex diante do Feyenoord, do técnico Pascal Boszkard, que tem mais desfalques que o Milan, são 7 desfalques por lesão. Justin Billow, Calvin Stanks, Ramiz Zerhuk, Gerdo Trauner, Quinten Timber, Imbeon Huang,
Bart Newkop, todos esses jogadores estão vetados pelo departamento médico e o Feyenoord deve jogar com Wellenreuter, Head, Bilen, Ranko e Ismail, Moder, Milambo, Ivanuzek, Mussa, Carranza e Igor Paixão. Vejamos então quem leva a melhor nesse confronto. O Milan, depois da derrota para o Feyenoord na quarta passada, jogou no fim de semana contra o Verona e ganhou por 1-0 no campeonato italiano no sábado. Vale dizer que o Milan, nas últimas partidas no San Siro, tem 2 vitórias, 1-0 no Verona, 3-1 na Roma, a última partida que não venceu e, portanto, um resultado que não lhe daria qualquer possibilidade de classificação foi o 1-1 no derby com a Inter, que aí foi mais um campo neutro, já que a Inter divide o San Siro com o Milan. O Feyenoord, no sábado, empatou com o NAC Breda, fora de casa, por 0-0 na Eredivisie, no Campeonato dos Países Baixos. Vale lembrar que o Feyenoord, fora de casa, vem tendo resultados muito ruins. Antes de empatar com o NAC, o Feyenoord perdeu para o PSV por 2-0 na KNVB, que era a Copa dos Países Baixos, perdeu para o Ajax por 2-1, na Liga dos Campeões chegou a tomar 6-1 do Lille, então é um ponto importante a se destacar. Nos últimos 5 jogos fora, o Feyenoord tem 2 empates, que beleza, eles servem, mas 3 derrotas que aí complicam a vida do clube. Vejamos o que acontece desse jogo, fica o convite para a galera que está conosco aqui na Academia das Apostas Brasil para começarmos bem a Liga dos Campeões. Depois, às 5 da tarde no horário de Brasília, 20 horas portuguesas, o horário nobre que eu falei, nós temos Atalanta e Bruges, Benfica e Mônaco, Bayern e Celtic para conferirmos. Bom, a Atalanta perdeu para o Bruges na Bélgica por 2-1. O Benfica joga em casa depois de ter vencido no Principado por 1-0. E o Bayern de Munique também joga em casa depois de ter vencido na Escócia por 2-1. Por isso, galera, que a gente escolheu aí como jogo principal da narração Atalanta e Bruges. É o jogo naquele cenário preferido, né, que a gente tem sempre, né, Mari? Que é o mandante sendo eliminado por 1 gol de diferença. Então a Atalanta vai buscar a recuperação. Ao Benfica, mesmo jogando em casa, serve o empate. Ao Bayern, mesmo jogando em Munique, também serve o empate. Por isso que a gente vai estar com vocês prioritariamente. Claro que o cenário pode ir mudando no desenrolar das partidas, mas prioritariamente para Atalanta e Clube Bruges. A Atalanta do Gianpiero Gasperini, sem Odilon Kossunu, Daniel Maldini, o Giorgio Scalvini e o Gianluca Scamacca, os 4 são desfalques, estão machucados. Sed Kolasinac e Ademola Lookman são dúvidas. Provável time tem Karnišek, Posch, Rien, Džincic, Bela Nova, Zappa Costa, Martin de Roon, Ederson, Charles de Ketelaere, Pazaric e Retegui. Para pegar o Bruges do técnico Nick Ryan, que só não tem o Bjorn Maier como desfalque. E aí o time deve ter Mignolet, Seis, Ordonez, Mekeri, De Kuyper, Onyedika e Achari, Taube, Van Aken e Utzigla, como Nilsson no comando do ataque. A Atalanta, depois de ter perdido para o Bruges na Bélgica, no sábado empatou em casa com o Cagliari 0-0 do campeonato italiano. A última vitória, portanto, foi 3 jogos atrás, um 5-0 contra o Verona fora de casa. E em casa, a Atalanta também não ganhou nos últimos 3 jogos. Além do 0-0 com o Cagliari, foi eliminada na Copa Itália para o Bolonha, perdendo por 1-0. Empatou em casa com o Torino 1-1. A última vitória em casa, 4 jogos atrás no seu estádio, 21 de janeiro, fez 5-0 do Sturm Graz. O Bruges, Mari, no sábado empatou fora com o Sint-Truidens, 2-2 no campeonato belga. Clube Bruges vem invicto a 4 jogos, com 2 vitórias e 2 empates, mas fora de casa vem tendo dificuldades para vencer. Pelo menos conquistou 2 empates mais recentemente, além desse com o Sint-Truidens. Empatou com o Genk na Copa da Bélgica por 1-1 também, mas antes disso tinha perdido para o Royal Antuérpia por 2-1 no campeonato belga e para o Manchester City por 3-1 no último jogo fora pela Liga dos Campeões. Fica o convite aí para essa partida, vamos estar conferindo, vamos acompanhar aqui na Academia das Apostas Brasil, Atalanta e Clube Bruges. Como eu falei, né, Mari, um dos nossos cenários preferidos,
time mandante sendo eliminado pela diferença de um gol na prévia da academia. Há uma expectativa de reação da Atalanta com a recomendação de vitória para o time italiano, Mari. E tu, o que viu de bom para esse jogo? Bom, aqui eu não vou nem trabalhar com a vitória da Atalanta, né? Mas eu tô de acordo aí com essa sugestão, né, da prévia. Realmente a Atalanta é um time melhor aí, na minha opinião. No primeiro jogo, a gente acompanhou, inclusive, essa partida aqui em live com a galera, né? E pareceu ali que entrou mesmo com o pensamento de empatar o jogo e deixar para resolver em casa, né? E acabou cometendo um pênalti ali no finalzinho que estragou essa estratégia, né? Mas o jogo da Atalanta não foi ruim, foi um jogo reativo, mas que tudo indica que fazia realmente parte aí, né, do que se esperava da estratégia da equipe. Então não foi nenhuma surpresa, né, esse jogo mais retrancado da Atalanta, que eu não acredito que vá ser feito em Bérgamo, tá? Aqui eu acho que as coisas vão se inverter. Aqui quem deve fazer um jogo extremamente reativo é o Clube Brugge, né? Mas defensivamente não é uma equipe que eu goste muito, então minha sugestão é no handicap -1 aí pra Atalanta, tá? Odds 1,86. Acredito que consiga reverter esse resultado e se conseguir um gol cedo, tem muito potencial para conseguir, né, ampliar aí essa vantagem e fazer um placar mais elástico que já qualificaria a Atalanta aí no tempo regulamentar. Claro que se o jogo se estender aí num 0-0, lá no final ele vai ficando mais tenso, né? E pode ser aí que o time vá para um tudo ou nada, né? E a gente precisa fazer alguma correção nessa aposta. Mas a gente vai ter o live para isso, né? Então aqui pro pré, minha sugestão handicap -1 aí da Atalanta, odds 1,86. Boa, galera. Lembrando que se a Atalanta ganhar por um gol de diferença, assim como o Milan, teremos prorrogação e se persistir, né, o placar de igualdade na prorrogação, no prolongamento, como dizem os tugas, aí teremos pênaltis. Bom, no mesmo horário, Benfica e Mônaco, aqui um cenário diferente, o Benfica joga pelo empate em casa, Mari, mas tá muito desfalcado. Bruno Lage não tem o Alexander Bá, Manuel Silva, Angel Di Maria, Renato Sanches e Fredrik Aursnes. 5 desfalques por lesão. O Tomás Araújo ainda é dúvida e o Florentino Luiz está suspenso. Tomou o terceiro cartão no jogo do Principado de Mônaco, quarta passada. Provável Benfica tem Trubin. Aí na lateral direita deve jogar o Leandro Santos. Na zaga, Antônio Silva, Nicolás Otamendi e Álvaro Carreras. No meio de campo, Leandro Barreiro com Coxo. Zeki Anduni na armação, Skelderup na ponta direita, Actor Koglu na ponta esquerda e o Vangelis Pavlidis no comando do ataque. O Benfica embalado, Mari, são 5 vitórias seguidas, perdeu para o Casa Pia em 25 de janeiro, fora de casa por 3-1 e depois só ganhou. 2-0 na Juventus em Turim, 3-2 no Estrela Amadora, fora de casa pelo Campeonato Português, 3-2 no Moreirense em casa pelo Campeonato Português, fez esse 1-0 no Mônaco na quarta passada e no sábado ganhou do Santa Clara por 1-0 fora de casa. Já o Mônaco, o Adolf Rutter tem 3 desfalques por suspensão por conta dos cartões. O Mutassim Al-Musrati foi expulso na semana passada. O lateral Wanderson e o volante Denis Zakaria tomaram também o terceiro amarelo. Fora isso, Alexander Golovan, Folarin Balogan e Sungutu Magassa estão machucados. O Wilfred Singo é dúvida. Provável time tem Maieck, Diatá, Salisu, Kerer e Caio Henrique, Camará, Minamino, Akliush, Benseguir, Embolo e Bieret. É o provável time do Mônaco, que meteu um sonoro 7-1 em cima do Nantes no sábado, um placar arrasador, avassalador, para recuperar o moral, já que antes disso o Mônaco tinha, além de ter perdido para o Benfica, tinha sido goleado também por PSG por 4-1 fora de casa, e esse é um problema para o Mônaco, viu, Mari? Último jogo fora, o Mônaco tomou 4-1 do PSG,
Antes tomou 3-0 da Inter em Milão, perdeu para o Montpellier no francês por 2-1, empatou com o Reims na Copa da França e foi eliminado nos pênaltis. Então o Mônaco vem acumulando vários resultados terríveis fora de casa e esse pode ser um grande problema para a equipe e por isso a gente vai ficar de olho nessa situação se o Mônaco consegue se recuperar. A prévia da academia recomendou um over 2,5 gols. E eu quero saber, Mário, o que tu viu de bom para essa partida? Mônaco com a necessidade, Benfica tem a vantagem do empate e de jogar em casa do Estádio da Luz em Lisboa, Mari. Aqui eu trabalhei com a vitória mesmo do Benfica, tá? Até uma posição contrária ao que eu fiz aí no jogo da ida, né, onde esperava bem mais do Mônaco e o Mônaco não conseguiu entregar aí, mesmo jogando dentro de casa. Então, também não acredito que vá conseguir aí jogando no Estádio da Luz, tá? É obrigado a se expor, né? E com isso a gente deve ter aí boas oportunidades também de contra-ataques pro Benfica, o que é também uma... Como é que eu vou colocar, né? Uma habilidade forte aí da equipe. Então, gosto bastante. Acho que o Benfica vai dominar bem aí esse jogo. Então, para trabalhar pro lado deles, vou dar preferência aqui nessa partida de volta, né? Além de tudo, o Mônaco teve jogador expulso, né? Então, ele vai ter que lidar com isso aí nessa partida de volta. A perspectiva realmente é bem ruim aí pro time francês, né? Então, vitória do Benfica aí a 1,85. Tá aí, recomendação, galera, para mais uma vitória do Benfica para não deixar dúvidas e avançar de fase da Liga dos Campeões. Eu falei lá de antes do início, né, do chaveamento. Vale destacar agora, então, para quem tá conosco na Academia das Apostas Brasil, quem passar de Benfica e Mônaco, que é o jogo número 8 desses playoffs, pega Barcelona ou Liverpool. E do outro jogo que a gente citou, Atalanta e Bruges, quem passar pega Lille ou Aston Villa. E para fechar, Mari, nessa terça-feira na Liga dos Campeões, cenário muito parecido com esse jogo do Benfica, Bayern de Munique e Celtic. 2-1 para o Bayern na Escócia. Só lembrem que o Vincent Kompany não tem o Alphonso Davies e o Daniel Peretz, os dois lesionados. Bayern deve jogar com Neuer, Leiber, Upamecano, Kim e Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Sané e Kane, diante do Celtic do Brendan Rodgers, que não tem o Paulo Bernardo e o James Forrest, que estão machucados, e deve jogar com Schmeichel, Johnston, Carter Vickers, Trusty e Schlupp, McGregor, Engels, Hatate, Kuhn, Maeda e Jota. É o provável time do Celtic, que pelo menos no sábado goleou Dundee pelo campeonato escocês por 3-0 em casa e precisa ganhar por 2 em Munique ou ganhar por 1 para forçar a prorrogação. O último jogo fora do Celtic ganhou do Motherwell fora por 3-1, mas foi escocês, né? Na Liga dos Campeões, por exemplo, o último jogo fora tomou 4-2 do Aston Villa. E o Bayern de Munique vem daquele 0-0 decepcionante contra o Leverkusen, em uma partida fora de casa, né? Mas decepcionante pelo que se esperava do jogo. O Bayern de Munique teve um baita resultado, manteve a vantagem na briga pelo título do campeonato alemão, mas é verdade, o empate interrompeu uma sequência que era de 5 vitórias seguidas. Aliás, os últimos jogos do Bayern em casa, galera. 3-0 do Werder Bremen, 4-3 no Rostenkiel, 3-1 do Slovan Bratislava da Eslováquia pela Liga dos Campeões, 3-2 do Wolfsburg, 5-0 do Hoffenheim. Não tem baixado aí de pelo menos 3 gols feitos por jogo em casa. Olho nesse Bayern de Munique. A gente vai estar acompanhando também nessa live, nessa transmissão aqui da academia. Lá na recomendação, nós tivemos um Bayern HT entrando na prévia do nosso site. Dito isso, Mari, a terça-feira também é especial porque teremos a estreia dela, a cobiçada milionária, cada vez mais milionária, Copa do Brasil 2025, também considerada a competição mais democrática do futebol brasileiro. O atalho para a Copa Libertadores,
Começa hoje, 18 de fevereiro, e vai até 9 de novembro. Pois bem, Mari, nós temos 2 jogos de abertura da competição. O primeiro aí, né, na ordem cronológica, que será oficialmente o primeiro jogo, Tocantinópolis e Atlético Mineiro estarão se enfrentando. E lembrem, galera, agora Copa do Brasil com regulamento novo, modificado, primeira fase, jogo único, matar ou morrer, mas se empatar vai para os pênaltis. Não tem mais aquela balela do time melhor ranqueado jogar pelo empate. Então o Galo é obrigado a ganhar do Tocantinópolis em Ribeirão, né? No Ribeirão em Tocantins. Vamos ficar de olho, vamos ficar acompanhando tudo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil também a respeito dessa partida. Na prévia da academia, uma recomendação para o Atlético marcar mais de 1,5 gols. Fica esse destaque também. O Atlético vem em meio às semifinais do Campeonato Mineiro. Pelo menos teve um resultado positivo na sua arrancada ali das semifinais do Campeonato Mineiro no jogo contra a equipe do Tombense. E agora pega a equipe do Tocantinópolis, do técnico Reginaldo França, que deverá jogar com Jefferson, Magnum, Pedrão, Gustavo e Madson, Alan Maia, Candem e Rian, Davidson, Rodriguinho e Chaparral, para pegar o Atlético do Cuca, que deverá ter Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, Gabriel Menino e ainda o Alan Franco, Scarpa, Rubens, Coelho e Hulk. É o provável time do Atlético para esse jogo do estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis. Já a primeira partida da Copa do Brasil com toda essa emoção do matar ou morrer. 18 horas para o Brasil, 21 horas para Portugal. E às 21h30 para o Brasil tem União Rondonópolis e Vasco, galera. União Rondonópolis e Vasco também estarão se enfrentando já nesta terça-feira. Esse jogo é válido também pela primeira fase da Copa do Brasil. E aí vale destacar, o jogo vai ser no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, tá? União Rondonópolis não é um time capixaba, só para que fique muito claro pra galera. Ele se classificou como vice-campeão matogrossense, mas vai optar, né, por jogar aí com boa parte da torcida do Vasco, fazer renda e tal, diferentemente do Tocantinópolis, que vai estar exercendo, né, o seu direito de mando de campo como vice-campeão tocantinense. Então, esse jogo vai ser do Espírito Santo, campo neutro, estejam cientes. A prévia da academia é Vasco para vencer e a gente vai estar contando tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil a respeito de União Rondonópolis e Vasco. Importante dizer o seguinte, né? União Rondonópolis deve jogar essa partida, comandado pelo Leandro Senna, com Fernando Nunes, Arthur Amorim, Benê, Márcio e Carlão, Yuri, Ixon e Natan, Gabriel Bigode, Francisco Gionotti e Vitinho. Já o Vasco do Fábio Carilli deve ter Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Tietê, Felipe Coutinho e Paulinho, Zucarello e Pablo Verrete. Tem uma chance Pumita do Paiê no lugar do Coutinho, mas essa é a provável escalação. Vasco também obrigado a vencer. Ao mesmo tempo, Mari, no mesmo momento em que o Vasco estiver em campo pela Copa do Brasil, nós teremos o primeiro time brasileiro em campo pela Copa Libertadores. Aquilo que por muitos anos a gente chamou de pré-Libertadores, né? Já é Libertadores, é uma segunda fase eliminatória, valendo vaga na terceira fase, que por sua vez é a última antes da fase de grupos. Nessa fase temos Bahia e Corinthians, e o Bahia entra em campo primeiro. O Bahia, 8º colocado do Brasileirão passado, pega o The Strongest da Bolívia, tradicional time da Libertadores, com a sempre temida altitude de La Paz. O The Strongest pegou a terceira vaga boliviana como melhor colocado na tabela geral de 2024, sem ter sido campeão. Os campeões da Bolívia foram o San Antonio Bulu Bulu e o Bolívar, né, no Apertura e no Clausura, respectivamente. Mas o The Strongest foi o melhor
não campeão, e estará, portanto, recebendo o time do Bahia na temida sempre, né, e polêmica altitude de La Paz. Então, estaremos com vocês contando absolutamente tudo dessa partida. Fica o convite. Estaremos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil para The Strongest e Bahia, galera. Esse jogo entre The Strongest e Bahia do estádio Hernando Siles em La Paz. Vale sempre lembrar, Mari, que a altitude de La Paz é de 3.650 metros. O Bahia teve uma estratégia muito interessante, inclusive, mandou uma comitiva, especialmente com os goleiros, para La Paz primeiro, porque o temor era principalmente que os goleiros se adaptassem à velocidade da bola, na altitude e tudo mais. Então vejamos o que vai acontecer nessa partida, a academia contando absolutamente tudo para vocês. O The Strongest do técnico Antônio Carlos Zago, técnico brasileiro, conhece muito bem o futebol brasileiro e os jogadores do Bahia. Deve escalar Rodrigo Banegas, Dylan Saavedra, Adrian Rustino, Maximilian Caire, Fabrício Quaglio, Jason Chura, Álvaro Quiroga, Vitor Cuejá e Jaime Arrascaeta, Sebastião Guerreiro e Henrique Trivério, para pegar um Bahia do Rogério Ceni, que deve mandar campo Danilo Fernandes, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Santiago Mingo, Jean Lucas, Caio Alexandre, Lúcio Rodrigues, Everton Ribeiro, Eric Pulga e Ademir, com possibilidades do Arias aparecer no lugar do Gilberto, do Luciano Juba no lugar do Mingo e, quem sabe, com mais uma referência no ataque, o Everaldo no lugar do Ademir. Mas estaremos contando tudo para vocês, 9h30 da noite, horário de Brasília, a estreia da Academia das Apostas Brasil na Copa Libertadores 2025, estreando como futebol brasileiro, como de praxe, a gente acompanha todos os horários. Na prévia, no entanto, a recomendação foi de vitória do The Strongest para esse jogo de ida. E é isso, galera, fica o convite então, uma baita terça-feira, as primeiras 4 definições de classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões via playoffs pré-oitavas, os 2 primeiros jogos da Copa do Brasil e, consequentemente, os 2 primeiros classificados para a segunda fase e 2 primeiros eliminados da competição, com Atlético Mineiro e Vasco em ação, e o Bahia dando início ao desempenho do futebol brasileiro na Copa Libertadores 2025. Promete demais essa terça-feira. Venham conosco, contamos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Valeu, até lá!